A paz do Senhor, povo santo de Deus, ouvintes e praticantes da palavra de Deus, não negligentes. Parabéns para você que está aí, porque escolheu como Maria a melhor parte. Tem nada melhor do que ouvirmos, meditarmos na palavra de Deus. A palavra de Deus nos encoraja, nos anima, nos levanta. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso não perde tempo, pega logo a tua Bíblia aí e abre comigo no livro de 2 Pedro, no capítulo 2. Nós já lemos o capítulo 1, onde Pedro nos fala sobre nós amadurecermos e crescermos, associar a nossa fé à virtude, ao conhecimento, ao amor, ao domínio próprio, à fraternidade, lembra disso? Então, Pedro também nos fala que a palavra de Deus é verdadeira e que ela não surgiu de pensamento de homem algum, que ela não tem particular interpretação, mas que ela foi inspirada pelo próprio Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, Pedro diz que a palavra de Deus, que o Deus do Velho Testamento é o mesmo Deus do Novo Testamento, que nós devemos nos atentar para toda a Escritura. Então, com essa introdução, vamos ler aí o capítulo 2, que diz assim: E também houve entre o povo falsos profetas. No Antigo Testamento não houve falso profeta, é disso que ele está falando. Também houve entre o povo falso profeta, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirá encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. Queridos, Pedro aqui, ele está caminhando, para o dia da sua partida, para o dia da sua morte. Ele diz que o Senhor já tinha revelado isso a ele conta isso, no capítulo 1. E ele mostra a preocupação em estar alertando, exortando, chamando a atenção do povo para que eles perseverassem. Ele disse assim: eu quero que depois que eu parta daqui, depois que eu saia desse tabernáculo, a palavra continue em vocês, vocês permaneçam firmes. E baseado neste propósito, nessa preocupação do apóstolo Pedro, ele vem trazer para nós uma advertência sobre os falsos doutores, sobre o falso ensino. E ele diz algo interessante, que ele vem de maneira sorrateira. Ele diz, como houve falsos profetas, vocês se atentem, porque haverá também falsos doutores. E eles introduzirão, eles não estão fora da igreja, eles não estão fora do cristianismo, eles estão dentro. E eles vão introduzir doutrinas de demônio, eles vão introduzir de maneira sorrateira, eles vão introduzir de maneira encoberta. E ele diz que essas pessoas, no versículo 2, e muitos seguirão as suas dissoluções. Muitas pessoas serão enganadas por eles conseguirão fazer muitos seguidores. É assim que Pedro fala. E queridos, eu acho interessante que Pedro ele vem trazer essa palavra para os irmãos, para nós. Por quê? Porque é possível que você que esteja firme no Evangelho, você que ande direitinho na palavra de Deus, que você seja enganado. É isso que Pedro está dizendo aqui. Então nós precisamos pegar esse ensinamento de Pedro, esse alerta para nós, assim como aquele povo, para que nós estejamos preparados quando estivermos diante dessas pessoas, desses falsos mestres, desses falsos doutores. E ele diz assim: e muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas. Olha a motivação do falso mestre, olha a motivação do falso doutor, olha a motivação do falso pastor, do falso mestre. A motivação deles é a avareza. Olha, querido, desconfie quando você for em algum lugar, pretendendo ouvir a palavra de Deus, e quando você chegar lá, todo o assunto seja financeiro, todo o assunto seja você ganhar, você prosperar, isso é uma ministração de avareza. O evangelho não é sobre isso. E o que Pedro está dizendo assim é que essas pessoas, esses mestres, eles são movidos por avareza.
E ele diz o que é que ele vai fazer daquele povo que está seguindo ele. Ele diz, farão de vós negócio. O falso mestre, ele não tem o coração no rebanho do Senhor. Não como Pedro, que estava prestes para morrer, estava perto de morrer. O Senhor tinha falado a ele, estava preocupado de nós ficarmos firmes, de nos blindar contra este falso ensino, contra esse herege, contra esse falso mestre. Mas o falso mestre ele não está preocupado com sua salvação, que você ande de santidade. O falso mestre ele não prega isso. Ele não prega isso. Ele sabe falar como crente, mas ele não é crente, né? Ele sabe falar como cristão, mas ele não é cristão. Ele é um falso cristão. E ele diz assim, farão de vós negócio. O falso mestre, ele olha para você como um número. Ele olha para você como alguém que pode trazer para ele algum recurso, algum ganho. Você conhece algum ministério assim, alguma pessoa que haja dessa maneira? Hoje nós temos várias pessoas que pregam com esse intuito de levantar seguidores, de fazer maior número de discípulos para que ele venha enriquecer. Agora virou uma questão de negócio. Já existia isso e Pedro fala aqui sobre isso. Ele diz mais. Eles virão com palavras fingidas. Querido, o inimigo, o falso mestre, é claro que ele nunca vai chegar e vai dizer eu sou falso, né? O falso, ele sempre tenta se passar por verdadeiro. E ele chega e vem com palavras fingidas. Não há nenhuma verdade no que ele fala. É tudo fingimento, é o que Pedro está dizendo. Você precisa se atentar para isso. E Pedro não escreveu isso à toa. Ele está dizendo, olha, haverá falsos doutores, vocês fiquem espertos, tá? Eles vão tentar introduzir coisas que estão fora da palavra de Deus. Veja que quando o Pedro ele vem falar da palavra de Deus para nós, ele não traz nada novo. Ele diz, olha, a palavra de Deus é essa. Foi assim no passado e é assim no presente. Não tem nenhum ensino novo. E agora, Pedro fala que esses aqui, eles vão introduzir já uma nova coisa, uma coisa fingida, disfarçada de evangelho. Mas de evangelho não tem nada. Ele diz assim, sobre os quais já dilaga o tempo, não será tardia a sentença e a sua perdição. Pedro fala qual vai ser o fim desses homens que fingem ser homem de Deus, desses falsos doutores, desses falsos mestres. Ele diz, olha, o Senhor não tem culpado por inocente. Eles vão responder por aquilo que eles estão fazendo. E ele diz mais, porque se Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias na escuridão, ficando reservado para o juízo, e não perdoou ao mundo antigo, quando guardou Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, e condenou a subversão às cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo a cinza e pondo-as exemplo aos que vivem impiamente, e livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis, porque este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa, pelo que via e ouvia sobre as suas obras injustas. O que é que Pedro está dizendo? Se Deus, ele julgou, se ele condenou os anjos, então não tem negócio de alto nível para escapar impune das mãos de Deus. Porque os anjos é uma autoridade, mas não tem autoridade acima da de Deus. E ele diz assim, se ele não perdoou, se ele não deixou impune os anjos, se ele não deixou impune aquele povo que vivia no tempo de Noé, e ele livrou Noé como vai livrar o justo, mas condenou aqueles que viviam de maneira dissoluta, ímpia, como ele destruiu a cidade de Sodoma e Gomorra por causa da sua concupiscência, por causa da sua imundícia, e livrou a Noé, assim vai acontecer também no último dia. Deus vai livrar o seu povo e sofrerão condenação, sentença à perdição, aqueles que andam falsificando, os falsificadores da palavra de Deus, e aqueles que têm seguido o seu ensino. Queridos, é importante que nós possamos guardar isso no nosso coração. Não é porque alguém está pregando algo que eu gosto de ouvir que aquilo é a verdade. Às vezes a verdade nos confronta. A verdade nos convida a mudar. A verdade trava uma guerra
contra nós mesmos. A Bíblia diz que há uma luta do espírito contra a carne, para que não façais o que quereis. Esse é o evangelho do Senhor Jesus. Não é um evangelho da facilidade que você vem para Jesus e agora você pode viver da maneira que você quiser. Não. Então para que está escrito a Bíblia? Se aqui é o manual de fé e de conduta cristã, nós devemos viver, nós devemos nos empenhar ao máximo para viver de acordo com a palavra de Deus. Lembra que Pedro gostava de falar da palavra diligência, procurar com toda diligência, com todo esforço, vocês procurem frutificar. Vocês procurem viver uma vida de retidão, em obediência, dando frutos. Louvado seja o nome do Senhor. E ele vem falar agora isso. Vocês se atentem para os falsos profetas. Eles virão de maneira sorrateira. Eles vêm bem disfarçados, mas vão querer introduzir mentiras, ensino que leva à perdição. As suas palavras não têm nada de verdade, são palavras fingidas. O evangelho é cruz, o evangelho é renúncia. O evangelho é morrer o velho homem e nascer um novo homem, justificado em Cristo Jesus. Aquele que diz no livro de Romanos, um homem que não anda mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Esse homem sim estará livre dessa sentença e dessa condenação. Louvado seja o nome do Senhor. Vocês compreendem o alerta que Pedro está falando para nós? Como precisamos guardar essa palavra no nosso coração? A Bíblia diz que haverão dias em que não suportarão a sã doutrina e procurarão palavras que farão cócegas nos seus ouvidos. E hoje é o que nós vemos, as pessoas que estão correndo atrás daquilo que elas querem ouvir, de palavras afáveis, de palavras que agradam os seus ouvidos, de palavras que não confrontam, que não traz mudança. Aquele evangelho de tudo bem, fica assim, Deus é amor. E outra coisa que nós vemos aqui é que o Deus de amor, o Deus da salvação que livrou Noé, é o mesmo Deus que faz com que o falso mestre pereça na condenação, na perdição. Então Deus ele é amor, mas ele também é justiça. Querido, a doutrina do inferno é verdade, aleluia. A Bíblia diz que existe o céu, que foi preparado para nós, é verdade, o inferno não foi preparado para nós. Mas por não aceitar a palavra de Deus, por negar Jesus, por negar a sua palavra, e quando eu nego, quando eu não quero viver essa verdade, quando eu não aceito isso, e essas pessoas que não aceitam a palavra de Deus, não aceitam o Filho de Deus, que é o verbo que se fez carne, essas pessoas perecerão na perdição. Que você possa guardar essa palavra no seu coração e que você possa discernir entre o verdadeiro e o falso mestre. Louvado seja o nome do Senhor. Fiquem na paz, que esta palavra fique na tábua do teu coração, para todo sempre. Amém.